Ninguém jamais escreveu o nome dele em um livro de história, e não porque sua história não merecesse ser contada, mas porque algumas vidas passam pelo mundo sem deixar rastros visíveis, mesmo quando mudam destinos inteiros. Nenhuma estátua foi erguida em sua homenagem, nenhuma praça recebeu seu nome, nenhuma escola ensinou às crianças quem ele foi ou o que fez. Ainda assim, centenas de pessoas só continuaram vivas por causa de uma única decisão tomada por esse homem, em silêncio absoluto, em uma madrugada comum, em um lugar onde ninguém estava olhando e onde ninguém jamais esperaria que algo extraordinário acontecesse. Essa não é a história de um herói famoso, daqueles que aparecem nos jornais ou nos livros didáticos. Não é a história de um líder, de um general ou de alguém que discursou para multidões. É a história de alguém que o mundo ignorou por completo, alguém que acreditava ser invisível, mas que o destino colocou exatamente onde precisava estar, no exato momento em que tudo podia dar errado. E quando você entender o que ele fez, vai perceber que algumas das maiores mudanças da história não acontecem diante de aplausos, não acontecem sob holofotes, nem diante de multidões. Elas acontecem quando ninguém está assistindo, quando não há testemunhas, quando só existe uma consciência lutando contra o medo. Era o ano de 1943. O mundo estava em guerra. Do outro lado do oceano, cidades inteiras eram destruídas, famílias eram separadas e milhões de pessoas viviam sob a sombra constante da morte. Os jornais falavam de batalhas, bombas, estratégias militares e tratados internacionais. Mas enquanto tudo isso ocupava as manchetes, pequenas cidades viviam uma realidade completamente diferente, uma realidade silenciosa, tensa, marcada por um medo que não fazia barulho, mas nunca ia embora. No interior do Brasil, longe dos grandes centros urbanos, existia uma vila ferroviária quase esquecida pelo tempo. Ali, os trilhos não levavam soldados para o fronte, nem armas para o campo de batalha. Levavam pessoas comuns, tentando sobreviver à própria vida. Trabalhadores cansados, famílias inteiras em busca de um futuro melhor. Imigrantes carregando tudo o que tinham em malas pequenas e sonhos ainda menores. Cada trem que passava carregava histórias que nunca seriam escritas, destinos que dependiam apenas de chegar vivos ao próximo destino. Era nesse lugar que vivia Antônio, um homem simples, de poucas palavras, operador de sinais ferroviários. Seu trabalho não exigia força, nem destaque, nem criatividade. Era repetitivo, mecânico, quase invisível. Apertar alavancas, mudar trilhos conforme ordens recebidas, seguir instruções que vinham de longe, enviadas por códigos que ele jamais questionava. Durante anos, ninguém notou sua existência. Para o sistema, ele era apenas mais uma peça substituível. E com o tempo, o próprio Antônio passou a acreditar que sua vida jamais teria qualquer importância real. Todos os dias começavam da mesma forma. Antônio acordava antes do sol, quando o céu ainda estava escuro, e o mundo parecia suspenso entre a noite e o dia. Comia o mesmo pão seco, bebia o mesmo café ralo e caminhava os mesmos passos até a cabine de controle. Não havia pressa, nem expectativa. Ele sabia exatamente como cada dia terminaria, porque todos terminavam iguais. Antônio não comandava trens, não tomava decisões estratégicas, não escolhia rotas nem horários. Apenas obedecia sinais enviados por telégrafo, códigos curtos, frios e impessoais. Sua cabine ficava isolada, cercada por mata fechada, distante de qualquer movimento humano. Ali, ele passava horas sozinho, ouvindo apenas o vento batendo nas paredes de madeira, o canto distante de algum animal, e de tempos em tempos, o barulho metálico das locomotivas cortando os trilhos. O que ninguém sabia, o que jamais apareceu em relatório algum, era que Antônio tinha algo raro. Ele prestava atenção. Não apenas cumpria ordens, ele observava.
Percebia atrasos mínimos, notava quando um código vinha com pequenas alterações, sentia quando algo não estava certo, mesmo que não soubesse explicar exatamente o porquê. Mas em um sistema rígido, a atenção não era valorizada. Obediência era tudo o que importava. Naquela madrugada, o telégrafo trouxe uma mensagem diferente. Curta demais, urgente demais. Um trem de carga passaria fora do horário habitual. Ordem superior, sem explicações. Antônio leu o código uma vez, depois outra, depois uma terceira vez. Algo não se encaixava. O trem viria em alta velocidade, muito acima do normal para aquele trecho, e ao mesmo tempo, outro trem, carregado de passageiros, já estava programado para passar exatamente pelo mesmo ponto. Pelos registros oficiais, os horários não batiam. Pelos sinais, os trilhos se cruzariam no mesmo local. Pela lógica mais simples, um acidente estava prestes a acontecer. Antônio sentiu o corpo gelar. Ele tinha duas opções: seguir a ordem recebida e confiar que alguém em algum lugar sabia o que estava fazendo. Ou agir por conta própria, algo expressamente proibido, algo que poderia levá-lo à prisão imediata, acusado de sabotagem em plena guerra. Se ele estivesse errado, perderia tudo. Se estivesse certo, salvaria dezenas, talvez centenas de vidas. Ele tentou contato, nenhuma resposta. O telégrafo permaneceu em silêncio. O tempo corria e o trem de passageiros já estava a caminho. Com as mãos trêmulas, o coração acelerado e a certeza de que aquela decisão mudaria sua vida para sempre, Antônio fez algo que jamais havia feito antes. Ele mudou manualmente o trilho principal. Era uma decisão irreversível. Minutos depois, o som da locomotiva cortou a madrugada como um aviso. O chão tremeu. O ar ficou pesado. Antônio observava sem respirar, sem piscar, sem saber se havia acabado de cometer o maior erro de sua vida ou o maior acerto. O trem passou e seguiu pelo trilho alternativo. Nenhuma colisão, nenhum grito, nenhuma manchete. As pessoas continuaram dormindo, sem saber que suas vidas haviam sido poupadas por um homem que jamais conheceriam. Horas depois, autoridades chegaram. Não para agradecer, mas para investigar. Antônio foi interrogado, acusado de desobedecer ordens diretas. Os relatórios oficiais nunca mencionaram o risco real. O erro no sistema foi silenciosamente corrigido, como se nunca tivesse existido. E Antônio foi afastado. Nenhuma medalha, nenhuma explicação pública, apenas o esquecimento. Os anos passaram, aquelas pessoas seguiram suas vidas, crianças nasceram, famílias cresceram, histórias continuaram sendo escritas, sem jamais saber que tudo poderia ter terminado naquela madrugada. Antônio envelheceu sozinho, nunca contou sua história, nunca tentou provar nada. Ele acreditava, no fundo, que fazer o certo não exigia reconhecimento. A história não é feita apenas por líderes, guerras ou discursos. Ela também é construída por decisões silenciosas, tomadas por pessoas comuns, em momentos em que ninguém está olhando. Antônio nunca entrou para os livros, mas deixou algo maior do que fama ou reconhecimento, vidas que continuaram existindo. Talvez o verdadeiro valor não esteja em ser lembrado, mas em fazer a diferença, mesmo quando o mundo nunca vai saber. Se essa história tocou você, saiba que ela não é única. Existem muitas outras, escondidas, esquecidas, silenciosas, mas cheias de significado. E elas merecem ser contadas. Se você quer continuar ouvindo histórias assim, histórias que não aparecem nos livros, mas que mudaram destinos inteiros, permaneça aqui. Porque a próxima história pode ser ainda mais invisível e ainda mais necessária de ser ouvida.